Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Olá. Hoje o nosso foco é a Lei de Migração do Brasil. Sabe, aquela Lei 13.445, de 2017? Isso mesmo, uma lei que mudou bastante o cenário, né? Mudou fundamentalmente, eu diria. Deixou cá atrás o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era lá do tempo do regime militar. Exato. A gente se baseou num estudo bem detalhado dessa legislação, sabe? Cobrindo os princípios, as novidades, como ela funciona na prática, até a visão dos tribunais. Uhum. E a ideia aqui é entender o que mudou de verdade, por que ela é tão importante, quais são os pontos-chave. Bom, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. E acho que o ponto de partida essencial é justamente essa mudança de chave, essa mudança de paradigma que você mencionou. Certo. É uma ruptura bem clara. A gente saiu de uma lei, o Estatuto de 80, que era muito focada em segurança nacional, sabe? O migrante era quase visto como um risco em potencial. Sei, aquela visão mais desconfiada, né? Exatamente. E fomos para uma lei nova, essa de 2017, que coloca os direitos humanos no centro da discussão. Ah, interessante. Ela tenta alinhar o Brasil com os tratados internacionais sobre o tema e, principalmente, tratar a migração como um direito e não só como um problema que o Estado tem que controlar. Essa mudança de olhar, assim, é a base para entender todo o resto. Entendi. Faz sentido começar por aí. E como essa nova visão, assim, mais humanitária, como ela se reflete na prática, na letra da lei? Quais foram as grandes inovações? Olha, uma das que mais causa impacto, eu diria, é a descriminalização da migração irregular. Ah, isso é bem relevante. Muito. Porque antes, né, se a pessoa estava irregular no país, isso era considerado crime. Podia até dar prisão. Nossa, sério? Sério. Agora, com a nova lei, essa situação é tratada como uma infração administrativa. Uma infração. Tipo, não mais um crime. Perdeu aquele peso penal. Exatamente. É uma diferença enorme. O foco muda completamente. Muda pra quê, então? Qual é o objetivo? O foco passa a ser a regularização. A ideia é notificar a pessoa, dar a chance para ela buscar resolver a situação dela, sabe? Em vez de só ir lá e punir. Entendi. Menos punição, mais solução. Isso. Claro que, bom, sempre tem o debate prático, né? Se o Estado tem estrutura para processar essas infrações administrativas todas, se as multas ou sanções funcionam mesmo. Sim, a questão da capacidade de implementação é sempre um ponto. Pois é, mas a intenção da lei, o espírito dela, ficou claramente menos repressivo nesse ponto. Certo. E o que mais se destaca nesses pilares mais humanitários? Ouvi falar muito da tal acolhida humanitária. Sim, a acolhida humanitária é outra peça-chave, uma grande novidade. O que ela é exatamente? É um tipo específico de visto temporário, ou pode ser também uma autorização de residência, que o Brasil pode conceder para pessoas que vêm de países enfrentando situações muito graves. Que tipo de situações? Coisas como instabilidade institucional profunda, conflito armado, uma calamidade natural de grande proporção, desastre ambiental ou então violação generalizada de direitos humanos. Ah, tipo o que vimos com haitianos, venezuelanos. Exatamente esses casos. É um mecanismo para dar uma resposta legal e humanitária para esses fluxos de pessoas forçadas a sair de seus países por crises severas. Algo que a lei antiga não tinha de forma tão clara, né? Entendi. E ela se aplica também a apátridas, você mencionou? A outros princípios da lei? Totalmente. A lei tem vários princípios norteadores, né? E a acolhida humanitária é uma expressão deles. Quais princípios, por exemplo? Bom, tem o repúdio explícito à xenofobia, ao racismo, a qualquer forma de discriminação. Isso está lá escrito como princípio. O que é um avanço. Um avanço enorme. E se conecta também com o fortalecimento da reunião familiar. A lei não só facilita que parentes de brasileiros ou de imigrantes que já moram aqui possam vir, mas ela coloca a reunião familiar como um princípio mesmo da política migratória. Entendi, dá um peso maior para isso. Dá um peso maior. E tem mais. A lei garante ao migrante, não importa a situação do documento dele, acesso a direitos básicos. Quais direitos? Saúde pública, educação, acesso à justiça, previdência social e até direitos de participação social, como se filiar a sindicato, participar de protesto. A lógica é integrar, incluir e não segregar ou excluir. Muito abrangente. E você tinha mencionado também a figura do residente fronteiriço. Como ela funciona? Ah, o residente fronteiriço.
Essa é uma solução bem prática para uma realidade muito particular das nossas fronteiras, né? Cidades gêmeas, imagino? Exatamente. Pense em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, no Paraguai, ou Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. A vida atravessa a fronteira o tempo todo. Trabalho, estudo, família. Tudo isso. Então, a lei criou um documento específico para quem mora nessas cidades gêmeas. Facilita a pessoa circular, trabalhar, estudar, fazer coisas básicas da vida civil dos dois lados. É um jeito de reconhecer legalmente essa dinâmica que já existe na prática. Bem pensado, adapta a lei à realidade local. Legal. Agora, saindo um pouco dos princípios e indo para a parte mais burocrática, talvez. Como a lei organiza a entrada e a permanência das pessoas? A questão dos vistos. Certo. A estrutura de vistos foi, na verdade, simplificada e reorganizada. Basicamente, a gente pode pensar em 3 grandes grupos. Ok. Qual o primeiro? O primeiro é o visto de visita. Esse é para quem vem por um período curto sem a intenção de morar aqui. O turista clássico. O turista, mas não só. Serve para visita familiar, para participar de um congresso, fazer um negócio rápido, até para quem só está de passagem pelo Brasil. Trânsito. A regra geral é que esse visto não permite trabalho remunerado aqui. Entendido. É para quem vem visitar mesmo, por pouco tempo. E para quem quer ficar mais? Aí, a gente entra no segundo grupo, que é o visto temporário. Esse, sim, é para quem tem intenção de se estabelecer no Brasil por um tempo determinado. Ah, esse é o que permite morar aqui por um período. Exato. E esse período pode ser prorrogado e, lá na frente, pode até ser convertido numa autorização de residência permanente por prazo indeterminado. E imagino que existam vários tipos de visto temporário para diferentes situações. Muitos. E aqui a variedade de finalidades é bem grande, e ela mostra bem os objetivos da política de imigração do Brasil hoje. Ah, é? Como assim? Qual a lógica por trás dessa variedade toda no visto temporário? Então, em vez de só listar todas as subcategorias, que são várias, o ponto-chave é entender a estratégia. O visto temporário é como um guarda-chuva. Uhum. Ele abriga diferentes interesses do país. Tem visto para atrair pesquisador, estudante, trabalhador qualificado. Certo, mão de obra, conhecimento. Isso. Tem visto para fomentar a economia, como o visto de investidor, ou para quem vem desenvolver atividades artísticas, culturais, científicas relevantes. Ok. Tem os vistos para responder a questões humanitárias, como a própria acolhida humanitária, que a gente já falou. Sim. E tem os vistos para garantir direitos fundamentais, tipo tratamento de saúde, reunião familiar, ou para quem vem para atividades religiosas ou trabalho voluntário. Nossa, cobre muita coisa mesmo. Cobre. E essa estrutura mostra que a lei não enxerga a migração só como uma questão de controlar quem entra e quem sai. Ela vê como um fenômeno que pode ser gerenciado para trazer benefícios tanto para o país quanto para os próprios migrantes. Tudo isso alinhado com aqueles princípios humanitários e de desenvolvimento que a gente comentou. Fica bem claro esse alinhamento, realmente. E quais são os outros tipos de visto que você mencionou, o terceiro grupo? O terceiro grupo são vistos mais específicos, ligados à diplomacia e às relações internacionais. Temos o visto diplomático. Para diplomatas, chefes de Estado. Exato, chefes de Estado, diplomatas de carreira, funcionários de organismos internacionais com status diplomático e seus dependentes. Depois tem o visto oficial. E esse para quem é? Para funcionários administrativos de embaixadas, consulados, organismos internacionais, que não têm status diplomático, e também para os familiares deles. E por último, o visto de cortesia. Cortesia, parece um nome curioso. Ele se aplica a algumas situações especiais. Personalidades estrangeiras que vêm ao Brasil em viagem não oficial, por exemplo, ou trabalhadores domésticos de diplomatas. Artistas e atletas que vêm para eventos gratuitos, culturais. São casos mais pontuais. Entendi. São categorias bem mais restritas e ligadas a funções oficiais ou status específicos. Exatamente. Ok, então cobrimos os princípios, os vistos, mas a lei deve tratar de outras coisas essenciais também, né? Tipo, como funciona a entrada e saída na prática. E aquelas situações mais delicadas, quando alguém tem que sair do país compulsoriamente. Sim, com certeza. A lei detalha os procedimentos de controle na fronteira, né? Entrada, saída, documentos exigidos, e ela regulamenta as chamadas medidas de retirada compulsória. São 3 principais: Quais são elas? a repatriação,
a deportação e a expulsão. Certo. Qual a diferença entre elas? A repatriação acontece ali na fronteira mesmo. É quando a pessoa é impedida de entrar no Brasil por algum motivo, documento errado, falta de visto, e é devolvida imediatamente para o país de onde veio ou para o país de nacionalidade dela. Entendi, é barrada na entrada. E a deportação? A deportação é para quem já está dentro do Brasil, mas em situação migratória irregular. Ou seja, a pessoa entrou certinho, mas o visto venceu e ela não regularizou, ou então ela já entrou de forma irregular mesmo. Certo. E a expulsão? Parece a mais séria. E a expulsão é a medida mais grave. Ela é reservada para o migrante que cometeu algum crime, seja aqui no Brasil ou lá fora, e que já foi condenado por isso, depois de todo o processo legal, claro. E nesses casos de retirada, deportação, expulsão, a lei dá alguma garantia para a pessoa? Isso mudou em relação à lei antiga? Mudou, e mudou muito para melhor nesse aspecto. Um dos grandes avanços da Lei 13.445 é que ela garante de forma explícita o direito ao contraditório e a ampla defesa em todos esses processos. Em todos. Até na repatriação, ali na fronteira? A lei prevê garantias em todos os processos que podem restringir direitos. Na prática da repatriação, que é mais imediata, o espaço para defesa é menor, mas na deportação e na expulsão é fundamental. E o que significa essa garantia na prática? Significa que a pessoa tem o direito de ser formalmente notificada sobre o processo contra ela, tem o direito de apresentar sua defesa, de juntar documentos, de produzir provas, tem direito a ter um advogado e, se não puder pagar, o Estado tem que fornecer um defensor público e, claro, tem o direito de recorrer à decisão. Ah, então não pode ser uma coisa automática, sumária. De jeito nenhum. Não pode mais ser. Isso mostra bem aquele equilíbrio que a lei tenta buscar. O Estado tem a soberania para controlar suas fronteiras, sim, mas tem que fazer isso respeitando os direitos fundamentais da pessoa migrante. É uma lógica bem diferente da visão mais autoritária que vinha da lei anterior, do período militar. Essa garantia de defesa realmente parece um ponto muito importante. E a lei trata também de outros status, né? Como alguém vira brasileiro, ou a situação de quem não tem pátria ou quem pede asilo. Sim, trata sim. Ela define as regras para naturalização, que é o processo pelo qual um estrangeiro pode virar cidadão brasileiro. Tem diferentes tipos de naturalização: ordinária, extraordinária, especial, provisória, cada uma com seus requisitos de tempo de residência, idoneidade, etc. Certo. A lei também criou um procedimento específico para reconhecer a condição de apátrida, aquela pessoa sem nacionalidade, como a gente falou, e garante proteção para essas pessoas. Isso foi um avanço importante, preencheu uma lacuna que existia. E o asilo político? Um asilo político continua previsto. É para casos de perseguição por motivos políticos, de opinião, dissidência. A lei reafirma que a concessão do asilo é um ato discricionário do Estado brasileiro. Discricionário. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma decisão soberana do presidente da República. Mesmo que a pessoa preencha os requisitos, a concessão não é automática. Depende de uma avaliação política do governo. Entendi. É uma decisão do Estado. Bom, entender os direitos, os procedimentos é fundamental. Mas na vida real, nos processos, uma coisa que sempre pega é o tempo, né? Os prazos. A lei fala alguma coisa sobre prazos? Fala sim. Define alguns prazos importantes tanto na lei em si, quanto no decreto que regulamenta ela. O Decreto 9.199 de 2017. Por exemplo? Por exemplo, quem chega aqui com visto temporário tem 90 dias para fazer o registro na Polícia Federal e tirar a Carteira de Registro Nacional Migratório, o documento de identidade do migrante. Certo, 90 dias para se registrar. E em outros casos? Tem um prazo muito importante na extradição. Depois que o STF autoriza a extradição de alguém, o país que pediu tem 60 dias para vir buscar a pessoa aqui no Brasil. E se não buscar nesse prazo? Se não buscar, a pessoa tem que ser solta. A não ser, claro, que ela esteja presa por algum outro motivo aqui no Brasil. Mas a prisão para fins de extradição acaba. Entendi. E para recursos? Se a pessoa discorda de uma decisão administrativa, tem prazo para recorrer? Tem sim.
Para a maioria dos recursos administrativos em matéria de imigração, o prazo geralmente é de 10 dias. E para a administração analisar os pedidos? Pedido de residência, por exemplo, tem um prazo para eles decidirem? A lei fala que a administração tem o dever de analisar os pedidos num prazo razoável. É um conceito um pouco aberto, né? Razoável pode variar bastante. Ele estabelece prazos específicos para algumas análises. Por exemplo, para alguns tipos de pedido de autorização de residência, depois que a pessoa entrega todos os documentos, o prazo para processar seria de 30 dias. 30 dias já é algo mais concreto. É, sim. Ter prazos definidos é super importante para dar segurança jurídica para quem está pedindo, né? E também para tentar garantir uma certa eficiência da máquina pública. Claro. Mas na prática a gente sabe que a questão do prazo razoável ainda pode dar margem para interpretação e o cumprimento desses prazos depende muito da capacidade dos órgãos, como a Polícia Federal, o Ministério da Justiça. Sim, da estrutura disponível, faz todo sentido. Olha, essa lei é complexa, né? E tem uma importante prática gigante, não só para quem migra, mas para quem estuda ou trabalha com direito no Brasil, imagino. Com certeza absoluta. O estudo que a gente está usando como base mostra que a lei de imigração virou assunto quente em concurso público. É mesmo? Para quais áreas? Especialmente para carreiras jurídicas, claro, mas também para a área policial, para quem trabalha com relações internacionais. E é matéria obrigatória no exame da OAB. E o que costuma cair mais nessas provas? Quais são os pontos preferidos? São justamente esses que a gente está conversando. Os princípios da lei, sabe? A visão humanitária, a não discriminação, as diferenças por estatuto do estrangeiro antigo, os direitos que a lei garante para o migrante. Os vistos, imagino. Os tipos de visto, sim. As regras e principalmente as garantias nas medidas de retirada, repatriação, deportação, expulsão. Especialmente quando a expulsão é proibida, como no caso de ter filho brasileiro. Isso deve ser importante. Muito cobrado. E também a acolhida humanitária, a reunião familiar e os regimes específicos do apátrida e do asilado político. São os temas centrais. E na prática dos tribunais? Como o STF, o STJ têm interpretado essa lei? A jurisprudência tem confirmado essa linha mais humanitária que a lei propõe? Olha, de modo geral, sim. As decisões dos tribunais superiores, tanto do Supremo quanto do STJ, têm, na maioria das vezes, reforçado esses pilares mais garantistas e humanitários da Lei 13.445. Isso é bem visível. Pode dar exemplos? Claro. Por exemplo, em casos de extradição, o STF tem sido bem rigoroso em aplicar aquela regra que permite que a pessoa extraditanda responda ao processo em liberdade, se não tiver motivo para prisão preventiva, né? E tem confirmado aquele prazo fatal de 60 dias para retirada da pessoa pelo país que pediu. Se o prazo estoura, o STF manda soltar mesmo. Certo, aplica a regra à risca. Exato. E na expulsão, que antes era uma medida que parecia quase automática na lei antiga, Sim. o que mudou na visão dos tribunais? Aí a mudança é ainda mais clara. A jurisprudência tanto do STF quanto do STJ consolidou uma proteção muito forte à família. Como assim? Tem sido praticamente pacífico impedir a expulsão de um estrangeiro que tenha filho brasileiro que dependa dele. Seja dependência econômica, seja guarda ou até mesmo dependência socioafetiva. Mesmo que o crime tenha sido grave? Mesmo que o crime que justificaria a expulsão seja grave. E o mais interessante, essa proteção vale mesmo que o crime tenha sido cometido antes do filho nascer ou antes da dependência ser reconhecida. Nossa, isso é bem forte. É muito forte. O foco dos tribunais mudou. Passou a ser a proteção integral da criança e do adolescente, que é um princípio da nossa Constituição, e esse princípio acaba se sobrepondo à possibilidade de expulsão nesses casos. Isso mostra como o viés humanitário da lei está sendo aplicado na prática, de forma bem concreta. Realmente significativo. Mostra o impacto direto na vida das famílias. Tem outras áreas em que a jurisprudência tem se destacado? Sim, tem mais 2 pontos que valem a pena mencionar. Um é a transferência de execução de pena. O que é isso? É a possibilidade de um brasileiro que foi condenado e está cumprindo pena lá fora poder ser transferido para cumprir o resto da pena aqui no Brasil.
O STJ tem interpretado um artigo da lei, o artigo 100, de um jeito que permite isso em mais casos, mesmo quando não existe um tratado específico com o país onde a pessoa foi condenada. Ah, facilita trazer o brasileiro de volta para cumprir pena aqui. Isso, a ideia é facilitar a ressocialização perto da família, da rede de apoio. E outro ponto é o acesso a direitos. Acesso a serviços básicos como saúde, educação. Exatamente. A jurisprudência tem batido na tecla consistentemente que o acesso a serviços públicos essenciais, como o SUS, como escola pública, é um direito de toda pessoa que está no território brasileiro. Isso inclui os migrantes, mesmo que estejam em situação irregular. Mesmo irregular tem direito. Mesmo irregular. O direito à saúde, à educação, é considerado um direito humano fundamental e a situação migratória não pode ser uma barreira para isso. Está totalmente alinhado com a Constituição e com os princípios da nova lei de imigração. Que ótimo panorama você nos deu. Então, para a gente amarrar as ideias principais, a Lei de Imigração de 2017 foi mesmo uma virada de chave para o Brasil, né? Saiu daquela lógica antiga de segurança nacional para uma abordagem focada em direitos humanos e integração. Exatamente essa é a ideia central. As novidades que a gente discutiu, como a acolhida humanitária, a descriminalização da migração irregular, o reforço da reunião familiar, a garantia de acesso a direitos básicos e a defesa nos processos de retirada, tudo isso são sinais claros dessa mudança. Certo. O Brasil tentou se alinhar mais com as normas internacionais e adotar uma política que, pelo menos no papel e em boa parte do que os tribunais têm decidido, é mais inclusiva e mais humanista. Perfeito. E para a gente fechar a nossa análise de hoje, fica alguma reflexão final? Olha, eu acho que fica uma questão importante para o futuro, sabe? A lei colocou no papel princípios humanitários muito avançados, muito necessários. A grande questão que fica é: como o Brasil vai conseguir, na prática, do dia a dia e pensando a longo prazo, equilibrar esses princípios tão importantes com os desafios da migração global, que são cada vez maiores e mais complexos no século XXI. Que tipo de desafios? Um exemplo claro é o dos deslocamentos forçados por causa das mudanças climáticas. A própria lei já tem uma brecha para isso, quando fala em acolhida humanitária por desastre ambiental. É verdade, você mencionou. Então, com a crise climática se agravando, como é que essa previsão da lei vai ser usada na prática? Como o país vai se preparar para lidar com essa e outras novas realidades da migração, sem abrir mão da coerência com os direitos humanos que a lei estabeleceu tão bem? Acho que esse é um ponto crucial para a gente continuar observando nos próximos anos. Uma provocação muito pertinente para a gente terminar, sem dúvida. E esperamos que essa nossa conversa sobre a Lei de Imigração Brasileira tenha sido útil e esclarecedora. Tomara que sim. Agradecemos muito a atenção de todos e todas e até a nossa próxima análise aprofundada.